Uma empresa francesa é suspeita de pagar propina para servidores do governo de São Paulo em troca de benefícios em contratos. O caso foi em 1998. Foram indiciadas 11 pessoas, inclusive secretários de Estado na época. O pagamento de propina teria ocorrido para viabilizar um contrato entre a empresa francesa Alstom e a então estatal de energia do estado de São Paulo, a EPTE. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, a companhia de energia obteve um crédito no exterior junto ao banco francês Société Générale de 72 milhões e 700 mil reais para adquirir equipamentos do grupo Alstom. A Polícia Federal ressalta que a contratação do crédito milionário foi feita sem licitação. E só foi possível porque a Alstom idealizou um esquema de pagamento de suborno para funcionários públicos paulistas, para recompensá-los pela aprovação do contrato. De acordo com o documento da Polícia Federal, o esquema de pagamento usava pessoas com empresas no exterior que recebiam recursos do grupo Alstom para depois repassá-los aos beneficiários finais, servidores públicos do governo do estado de São Paulo do primeiro semestre de 1998. Nessa época, o estado era governado por Mário Covas, do PSDB. Uma das contas, segundo o inquérito, era de Jorge Fagali Neto. A Polícia Federal diz que naquela época, embora fosse diretor financeiro dos Correios, há evidências de que ele tinha livre trânsito por todas as secretarias de Estado. A Polícia Federal afirma ainda que Jorge Fagali Neto integrou o esquema de distribuição de valores para agentes públicos paulistas, que ele mantinha a conta não declarada no exterior e que ocultou a origem de valores recebidos em virtude de pagamento de propinas também no exterior. Por isso, ele foi um dos indiciados. Outra empresa no exterior utilizada para lavar dinheiro da propina foi a MCA Uruguai. De acordo com reportagem publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, o dono da MCA, Romeu Pinto Júnior, confessou à Polícia Federal ter servido de intermediário no pagamento de propinas a funcionários públicos paulistas, a mando da Alstom e por meio da MCA. A Polícia Federal afirma que Andréa Matarazzo, na qualidade de secretário de Energia e presidente do Conselho Administrativo da EPTE, tinha pleno conhecimento de tudo. A investigação cita o depoimento do então presidente da EPTE, Henrique Fingermann. Henrique declarou que o secretário Andréa Matarazzo tinha conhecimento de todos os procedimentos que levaram à assinatura do contrato de crédito com o Banco Société Générale. A Polícia Federal afirma que há indícios de que Matarazzo tenha se beneficiado juntamente com o partido político, o PSDB, das vantagens indevidas arquitetadas pelo grupo Alstom. E usa isso como argumento para indiciá-lo por corrupção passiva. A Polícia Federal indiciou os 2 ex-secretários e mais 9 pessoas em agosto do ano passado. O inquérito foi enviado para o Ministério Público Federal, mas a denúncia ficou parada porque o MP considerou que era necessário obter mais informações sobre o caso. O advogado que representa a estatal EPTE afirma que não conseguiu ter acesso ao inquérito da Polícia Federal e que o crime prescreveu. A prescrição da pretensão punitiva, que conforme o artigo 109 do Código Penal se opera em 12 anos, já ocorreu e, portanto, caberia um pedido de habeas corpus em favor dos meus clientes. O Ministério Público Federal considera que o crime de lavagem de dinheiro ainda não prescreveu. O ex-secretário de Energia de São Paulo, Andréa Matarazzo, qualificou como um disparate ter seu nome ligado a supostos favorecimentos e disse que no período em que foi secretário não teve conhecimento, não discutiu nem assinou qualquer aditivo ou contrato que esteja sendo investigado. Ele afirmou ainda que as atas das reuniões podem comprovar o fato. Andréa Matarazzo acrescentou que é com muita indignação e repulsa que vê o seu nome envolvido nas denúncias. Segundo o ex-diretor dos Correios, Jorge Fagali Neto, o Ministério Público nunca atribuiu a ele qualquer ato de violação à lei penal e que não interferiu em nenhuma das empresas citadas, nem celebrou contratos com a Alstom ou a Siemens. A empresa MCA Uruguai e o então presidente da EPTE, Henrique Fingermann, não foram localizados. Em nota, o PSDB declarou que repudia veementemente a tentativa de alguns setores de envolver, sem provas, o partido e seus quadros em casos de corrupção. O PSDB declarou ainda que não compactua com a corrupção e que espera que os casos sejam investigados e, se houver responsáveis, que eles sejam punidos. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma reportagem em que afirma que o ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, foi citado numa troca de e-mails entre executivos da Siemens, uma das empresas investigadas por suposta prática de formação de cartel. Segundo o jornal, uma mensagem sugere que, para evitar atrasos, Serra teria se mostrado favorável a um acordo entre concorrentes numa licitação para venda de trens ao Estado.
O ex-governador nega ter cometido irregularidade e afirma que a empresa Siemens não recebeu qualquer vantagem. Em reportagem publicada hoje, o jornal Folha de São Paulo reproduz um e-mail enviado em 28 de março de 2008 por Nelson Marchetti, funcionário da Siemens, para outros colegas da empresa, entre eles o então presidente da Siemens no Brasil, Adilson Primo. A mensagem do executivo da Siemens relata uma conversa que ele diz ter tido com o então governador de São Paulo, José Serra, e o secretário de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portela, durante um congresso em Amsterdã, na Holanda. O Jornal Nacional também teve acesso ao mesmo e-mail que diz: gostaria de confirmar que conversei com o senhor Serra, governador do estado de São Paulo, e com o senhor Portela, secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, em Amsterdã, na semana passada, quando o senhor Serra confirmou que se a proposta da CAF não tiver condições de ser qualificada, a concorrência será cancelada. Segundo a Folha de São Paulo, na época, a Siemens disputava com a espanhola CAF uma licitação aberta pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos para a compra de trens e ameaçava questionar na Justiça o resultado da concorrência se não saísse vitoriosa. Na mensagem, o executivo relata o motivo para um eventual cancelamento da concorrência. A razão básica para este posicionamento é a diferença de preço entre a CAF e o nosso. Estamos pelo menos 15% acima do preço líquido da CAF, o que poderia ser um risco para o governo do senhor Serra. A Folha de São Paulo diz que o ex-governador Serra sugeriu à Siemens um acordo para evitar que uma disputa empresarial travasse a licitação da CPTM. No e-mail do executivo da Siemens, a proposta seria detalhada. Eles mencionaram que considerariam o fornecimento de algo em torno de 30% dos trens por parte da Siemens. A Folha de São Paulo sugere que eles seriam Serra e o ex-secretário Portela. O ex-governador José Serra divulgou uma nota dizendo que o resultado da licitação quebrou a hegemonia de algumas empresas. Serra afirmou que a Siemens não foi subcontratada pela CAF, a empresa vencedora da concorrência. Ou seja, segundo Serra, a Siemens não obteve nenhuma recompensa. Ele afirmou que chegou a dizer publicamente que se a concorrência fosse anulada, não contrataria a que estava em segundo lugar, pois a diferença de preços era grande e que faria nova concorrência. José Serra disse ainda que o Estado de São Paulo atuou contra a Siemens na Justiça para garantir a licitação vencida pela empresa espanhola. A nota também é assinada pelo ex-secretário José Luiz Portela. A empresa Siemens voltou a declarar que tem cooperado com as autoridades, mas que não pode se manifestar sobre investigações em andamento no Conselho Administrativo de Defesa Econômica.